Para começar, eu quero ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós leremos o versículo de número 12. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se nós olharmos o contexto desse versículo, a parte, principalmente a parte, os versículos anteriores, você vai perceber que Jesus havia terminado de pregar, de falar uma parábola, a parábola do semeador. Ele havia dito que o reino dos céus é semelhante a alguém que saiu a semear. E ao semear a semente, uma parte caiu à beira do caminho, a outra parte caiu entre os espinhos, algumas outras sementes caíram entre os pedregais, as pedras, e outra parte da semente caiu em terra boa, em um solo bom. E aí tem a explicação, depois do versículo que nós lemos, Jesus explica que o mundo, que a palavra de Deus, a semente é a palavra de Deus, e o mundo são as pessoas que estão. E a semente cai quando se prega o Evangelho, quando se anuncia o reino de Deus. A semente cai em vários corações. A mensagem de Deus vai penetrando vários corações. Tem uns corações que a semente nasce, mas morre logo, porque o solo era de pedra, não havia como crescer. Outras caíram na beira do caminho, as aves do céu vieram, tiraram, e assim uma semente caiu num solo bom, e ela produziu 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. A semente que caiu no solo bom, nos corações bons, que é os nossos corações, da qual estamos aqui nesta tarde, produziu e está cada dia mais crescendo, florescendo a nossa vida. Nós percebamos que no decorrer dos anos, dos dias, dos tempos que se passam, a nossa vida vai florescendo mais. Nós vamos produzindo e dando mais frutos, vamos crescendo, vamos produzindo mais para o reino. No começo, tudo começou esta obra com uma pessoa, e hoje já são dezenas de pessoas. Muitos não puderam estar aqui, a gente sabe que é um horário que muita gente está trabalhando, mas você veio, e se você perceber a palavra de Deus no seu coração, produziu muitos frutos, 30, 60, 100, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta para ele vazia. Quando ela vem, ela cai nos nossos corações, a semente, a mensagem, produz, causa efeitos maravilhosos, e a palavra de Deus retorna para ele com os resultados, com os frutos, com as vidas sendo salvas e transformadas por Deus. Mas no meio dessa parábola, de repente Jesus termina de contar essa parábola. Os discípulos então ficaram confusos e disseram: o que o Senhor quis dizer com isso? E então perguntaram: Senhor, por que falas tu por parábolas? Por que você está ministrando por parábolas? Nós não entendemos muita coisa. E Jesus então diz a eles que os mistérios do reino dos céus foi revelado para alguns e não para todos. Jesus diz a eles: olha, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Nem todos poderão compreender.
Jesus disse, a semente, a palavra é pregada, mas nem todos recebem como vocês estão recebendo. Nem todos têm o interesse como vocês estão tendo de conhecer a palavra de Deus. Portanto, Jesus disse, alguns mistérios foi ocultado para com essas pessoas. E aí, queridos irmãos, nós entendemos que muitas pessoas escutam a palavra, mas passa-se tempo, ele não consegue ser modificado pela palavra, não consegue produzir. E aí os discípulos então, preocupados, Jesus então resolve dizer esta palavra. Jesus diz assim, a quem tem, lhe será dado mais, e terá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Jesus está falando, muita gente pega este versículo e leva só para o lado material, financeiro, e acha que aqui se refere apenas a acúmulo de bens, de riquezas, de prosperidade, de coisas materiais. Mas Jesus está falando aqui de uma prosperidade, de uma abundância, de uma bênção na área espiritual, principalmente. E quando nós estamos abençoados espiritualmente, Deus se encarrega de resolver tudo o que eu preciso. Por isso que a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e as demais coisas Ele acrescenta. Por quê? Porque tudo vem de lá. As nossas bênçãos materiais primeiras são conquistadas espiritualmente. Aleluia. Nós conquistamos aqui, na oração, na comunhão, numa vida irrepreensível na presença de Deus, quando eu busco a Ele, que é o Senhor de tudo, porque a Bíblia diz no Salmo 24, que do Senhor é a terra, o mundo e todos os que nele habitam. Sobrou alguma coisa para alguém? Tudo é dele. Então, quando eu busco Ele, Ele se encarrega de providenciar tudo do que eu preciso. Aleluia, Jesus. Amém? Amém, Jesus. E as três dimensões que eu quero falar das bênçãos de Deus, a primeira dimensão é a bênção de Deus no muito. O Senhor Deus, com o versículo que nós ora acabamos de ler, deixa-nos bem claro que Deus tem prazer de dar a quem já tem. A Bíblia diz que o Senhor está dizendo, aquele que tem, lhe será dado mais. Eu quero dizer para vocês que vocês têm, e Deus dará mais a vocês. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus diz, e terá com abundância. Aleluia. Muita gente critica que Deus não está no muito. Muita gente diz, não, mas Deus não está operando. Quem tem muito não tem Deus no coração, se distancia de Deus, começa a adorar a mamon, a riqueza, e de fato muitas pessoas não podem ter muito, porque separa-se de Deus e faz do muito o seu Deus. Mas quando nós reconhecemos verdadeiramente o nosso Senhor, aleluia, o Senhor Deus tem prazer de abençoar a nossa vida no muito. E eu quero deixar bem claro aos irmãos que a bênção de Deus no muito não é só no material, é no conhecimento, é na vida espiritual, é na oração, é na comunhão. Se você já tem muito de Deus, saiba que Deus vai te dar muito mais. Glória a Jesus. E você terá com abundância. Você pode experimentar sim a bênção de Deus no muito. Aleluia. Deus está também no muito. Afinal de contas, irmão, tudo é dele. Não podemos desprezar. Ele está no muito. A pastora Inês e eu, anos atrás, nós éramos iniciantes no conhecimento, numa vida com Deus. Nós mal sabíamos cuidar de nós mesmos. Mas com o passar do tempo, nós aprendemos a se alimentar espiritualmente e ainda dar comida para muitas pessoas. Glória a Deus. E Deus tem agraciado e multiplicado e abençoado o muito para que a gente tenha com abundância da parte de Deus. Aleluia. Se nós olharmos em Deuteronômio,
no capítulo 28, eu quero que você acompanhe comigo, porque é muito importante. Afinal de contas, eu só sei falar a Bíblia, e ainda mais na terra estranha, aí é que eu não sei falar nada mesmo. Fico só escutando, olhando e achando bonito o povo se comunicar, mas eu mesmo não consigo. E se eu não falar Bíblia, eu tenho dificuldade até de bater um papo com você. Mas vamos ver o que Deus tem para nós na primeira dimensão, que é a bênção de Deus no muito. Em Deuteronômio 28, há uma promessa aqui de Deus abençoar os seus com abundância. Versículo 1 diz assim: se atentamente obedeceres a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, olha aqui a bênção, tendo cuidado de guardar os mandamentos, tendo cuidado de obedecer. É importante você obedecer, é importante você voltar-se para Deus, é importante você conhecer a Deus, é importante você procurar conhecer, e a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Eu não posso ser analfabeto de Deus, eu não posso ser uma pessoa que não conheça Deus de forma alguma. Se eu não conheço a Deus, minha vida cada dia vai ficar pior. Mas se eu conhecer Ele, certamente tem tudo para melhorar na minha vida, porque Ele é o Senhor de tudo. Aleluia. E Ele diz assim: se obedecermos, se olhares atentamente toda a palavra do Senhor teu Deus, a Bíblia diz assim: o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Glória a Jesus. Percebamos que a dimensão da bênção de Deus aqui ela é tão grande, pastora Ana, que ela está dizendo: vou te abençoar sobre as nações da terra, não é só na sua região. Porque tem a bênção de Deus para a casa, tem a bênção de Deus para a cidade, para o bairro, para o país, mas tem a bênção de Deus para com as nações. E quando nós atentamos para tudo que Deus tem, Deus promete dizer assim: vou te abençoar no muito, e as nações, o mundo, as pessoas vão reconhecer de que eu estou na tua vida te abençoando com a bênção da multiplicação. Aleluia. Amém? E nós percebamos que o versículo então continua: tu bendito. Aí eu não vou ler porque é muitas bênçãos, é tantas aqui, não dá. Mas o texto continua dizendo: bendito será na cidade. Mas eu moro no campo, pastor. Bendito serás no campo, na roça, no interior. Bendito será ao entrar, ao sair. Bendito será ao comprar, ao vender. É tudo que você fizer. A Bíblia diz: o Senhor te abençoará com abundância, para que tu tenha muito. Glória a Deus. Esta é a promessa de Deus. E não pense que, por mais que a gente não queira, porque nós conhecemos o perigo que existe no acúmulo de bens materiais, mas prosperidade não tem nada a ver com acúmulo de riqueza. Prosperidade é ter a bênção de Deus, é crescer naquilo que Deus dá para nós. E não tenha medo de ter o muito. Em nenhuma área da sua vida, não tenha medo do muito. E eu digo para você, irmãos, para você, irmã, prepare-se para o muito, porque Deus quer te abençoar no muito, para que tu tenha com abundância. Aleluia. Irmãos, se a pastora está fazendo uma obra nesta dimensão, imagine se os recursos se multiplicam. Imagine o que ela não faria ou fará quando chegar essa abundância de que tanto ela espera da parte de Deus. Aleluia, Senhor. Isso vai acontecer com a sua vida, se assim você crer, diz amém. Amém, Jesus. O Salmo 23, versículo 1, vou ficar só com o versículo 1, diz: o Senhor é o meu pastor. Está se referindo, o Davi está dizendo: o Senhor é o meu, ele é Deus de todos, mas aqui Davi está dizendo: ele é o meu pastor, e nada me faltará, nada. Tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, o meu pastor sabe, o meu pastor vai providenciar. E se você continuar lendo o Salmo, a Bíblia diz que o Senhor Deus conduz nós aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. O Senhor Deus
nos abençoa para dormir em paz, em pastos verdes. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, se eu estiver quase morrendo, não terei medo, porque o Senhor está comigo. E a Bíblia diz: o teu cajado, a tua vara me consola, me conduz, me orienta, me repreende, me faz ser uma ovelha melhor. Mas é importante lembrar que o Salmo 23 deixa-nos uma mensagem: eu preciso ser ovelha. Aleluia, Jesus. E a ovelha é um dos animais mais simples que existe no mundo. Cientificamente é comprovado, a ovelha não sabe para onde vai. A ovelha precisa do pastor para conduzir. A ovelha é tão simples que, se não houver um pastor para levar ela ao lugar, a um pasto verde, ela vai comer no seco. Se não tiver alguém para conduzir ela às águas tranquilas, que são águas onde não tem predadores, crocodilos e feras dos rios, ela vai beber aonde será tragada, mas o pastor sabe aonde deve levar ela. Por isso, sejamos ovelhas, deixemos Deus conduzir a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Deixemos o Senhor nos levar, nos trazer, e assim nós seremos abençoados em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, por favor, acompanhem comigo, porque também é uma referência maravilhosa para nós conhecermos. Filipenses, capítulo 4, versículo 19, está escrito assim: e o meu Deus, Paulo está dizendo, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Paulo havia acabado de receber ofertas dos irmãos que estavam nesta região. Paulo havia acabado de receber contribuições, donativos. E aí Paulo, então agora, pastor Ana, libera uma bênção e diz: olha, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Mas como Deus vai fazer isso? No versículo 19 diz: segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo está dizendo: em Cristo Jesus, o Senhor vai abençoar muito a vida de vocês, e vocês serão prósperos por aquilo que estão fazendo. A pastora disse, e é verdade, tudo que eu faço na casa de Deus é uma semente que eu planto. Aleluia. Tudo que eu faço para o reino de Deus é uma semente que eu planto. Então, faça como diz a palavra de Deus: lança tua semente sobre as águas, prega, anuncia, faz o máximo que você puder, porque você não sabe qual semente vai produzir, se essa ou aquela. Mas uma coisa eu digo: quem planta chorando, quem planta com sofrimento, quem planta com dor, vai colher com alegria e terá com abundância, porque esta é a palavra de Deus. Glória, aleluia. Pastor, mas eu tenho necessidades. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Glória Senhor. A Deus. Esta é a bênção de Deus no muito. Mas, pastor, eu tenho pouco. Existe uma bênção de Deus também no pouco. Vamos ver isso? A palavra de Deus diz, e é importante nós entendermos uma coisa: não é porque eu tenho pouco que eu sou amaldiçoado. Não é porque eu tenho tão pouquinho que eu vou agora ter inveja de quem tem muito. Não é porque eu não tenho muito que eu devo me sentir amaldiçoado, desprezado, jogado, abandonado. Não pense isso. Jamais pense isso. O pouco não é sinal de maldição. Pelo contrário, Deus também está no pouco. Vamos ver Provérbios, capítulo 15 e o versículo 16. Esta referência nos diz Provérbios 15 e o versículo 16. Depois nós veremos Provérbios 16 e o versículo 8. Mas o 15 e 16, olha o que diz. Pode me acompanhar. Provérbios de Salomão, capítulo 15, versículo 16. Melhor é o pouco com temor do Senhor
do que grande fartura, do que grande tesouro com a inquietação. Salomão está dizendo assim, olha, é melhor o pouco, está falando do pouco, com temor do Senhor, é melhor ter o pouco, mas temendo a Deus, honestamente, do que o muito com inquietação. Tem muita gente que tem muito, mas é inquieto, não para ouvir a palavra de Deus, não para cultuar, não para buscar a Deus. E quando se aproxima de Deus, quer comprar as coisas de Deus. E as coisas de Deus, irmãos, não se compra com coisas materiais. Amém? Mas aqui está dizendo que é melhor pouco. É Bíblia isso. A outra referência, em Provérbios 16:8, diz: melhor é o pouco com justiça do que grandes com injustiça, do que grandes riquezas com injustiças. Então não pense assim, não, o pouco é sinal de que Deus não está comigo. Não, a Bíblia diz, é melhor o pouco, honestamente, do que o muito com desonestidade. É melhor eu ter o pouco, sabendo e tendo a consciência limpa, em paz, de que eu consegui de forma honesta, do que dizer assim, eu tenho muito, mas eu tive que tirar proveito de alguém, eu tive que destruir alguém para eu poder ter um muito.